Bom, primeiro de tudo, para a gente não ser apedrejado, no mundo ideal nós somos favoráveis às medidas restritivas, ao uso de máscara, à vacinação, mas a gente está levantando a questão do uso político de algumas pessoas dessa pauta, né? Até porque sabemos que é ano eleitoral e tem muita gente que está com medo da retórica que vai ser usada contra ele na época eleitoral. Não necessariamente está preocupado em resguardar a saúde da população. Até porque se alguém estivesse preocupado em resguardar a saúde da população, as empresas de ônibus, de metrô e de trem não teriam diminuído o contingente de veículos durante a pandemia, quando a lógica seria justamente o contrário, o aumento do número de transportes para não aglomeração na população. Então, para deixar bem claro, o nosso ponto é justamente esse. A quem serve esse discurso? Olá, tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Eu sou Marcos Tavares e comigo meus companheiros de jornada Sérgio Caetano e Matheus Brandão. E carnaval tá aí, né? Não sei se teremos carnaval ou não. Então vamos bater um papo sobre essa festa da carne ou não festa, sei lá, essa doideira toda que está nesse lindo país chamado Brasil. E todos os discursos demagógicos em alguns momentos e ofensivos em outros, essa disputa de discursos. E aí, Sérgio e Matheus, como vocês estão? Quais são as expectativas para esse amado Carnaval de 2022? Tô bem triste que não vai ter carnaval, ainda mais regressando à terra, querendo curtir um pouco, mas infelizmente as autoridades locais fizeram o favor de cancelar o carnaval no momento em que o mundo vem abolindo as medidas restritivas. Hoje eu ouvi no rádio que a Espanha aboliu o uso de máscara e o Brasil cancelando uma festa que traz tanto emprego, tanta riqueza, tanto turismo, enquanto proíbe o carnaval de rua e de clubes, continua permitindo festas privadas, como se a Covid e o Omicron não se transmitissem em festas privadas com centenas de pessoas. Mas você falou em abolir o uso de máscaras. Bom, o uso de máscaras no Brasil foi abolido há muito tempo, porque nos transportes públicos ninguém usa. Desde o século XXI, inclusive. Bem, eu tô me sentindo bem, gente. Muito obrigado por você perguntar, Marcos. Tô me sentindo meio triste porque eu não nasci de classe média alta, né? Eu não nasci de berço, então eu não vou poder comemorar o carnaval esse ano. O carnaval no ano passado também foi proibido, mas nós no Rio de Janeiro sabemos que o carnaval nunca foi proibido, né? Nunca teve um ano que não tivesse tido carnaval, né? Mesmo pessoal, mas é aquilo, né? Como disse um grande sambista, depois eu posso botar até aqui a postagem que ele botou no Twitter, a Omicron, né? O Covid, ele gosta muito de samba. Você já percebeu o samba enredo? Mais rock, futebol, eletrônica, né? Eventos de classe média, transporte público, aí o Covid não é muito fã, não. O Covid não costuma visitar esses lugares. Ele gosta mesmo de samba enredo. O problema do Covid é o samba enredo, especificamente samba enredo na rua. Né? Em lugares fechados ele também não costuma entrar, não. É um comportamento curioso do Covid, né? Tá à vontade própria o vírus. Bem, o que você acha, Marcão? Bom, primeiro de tudo, para a gente não ser apedrejado, coloquemos bem claro que no mundo ideal nós somos favoráveis às medidas restritivas, ao uso de máscara, à vacinação, mas a gente está levantando a questão do uso político de algumas pessoas dessa pauta, né? Até porque sabemos que é ano eleitoral e tem muita gente que está com medo da retórica que vai ser usada contra ele na época eleitoral. Não necessariamente está preocupado em resguardar a saúde da população. Até porque se alguém estivesse preocupado em resguardar a saúde da população, as empresas de ônibus, de metrô e de trem não teriam diminuído o contingente de veículos durante a pandemia, quando a lógica seria justamente o contrário, o aumento do número de transportes para não aglomeração na população. Então, para deixar bem claro, o nosso ponto é justamente esse.
A quem serve esse discurso? Né? Eu sempre gosto dessa frase. A quem serve o discurso que está aí em pauta? Porque o discurso sempre serve a alguém. Com certeza, né? Análise de discurso. Antes de eu ser apedrejado também, né? Vamos deixar uma coisa clara, que é interessante analisar como o discurso contra o carnaval é muito semelhante também à ideia do passaporte da vacina, né? A ideia central, né? A ideia da construção do passaporte da vacina, algo que Luiz Amur vai trabalhar com bordas digitais, né? Mas também serve para a gente analisar como aconteceu essa construção das bordas da fronteira, do passaporte vacinal e do carnaval, que existe uma correlação muito interessante, que é a seguinte: o passaporte da vacina seria uma forma de evitar que pessoas não vacinadas, antivacinas, circulassem por determinados ambientes e transmitissem, né, o vírus. Esse era o argumento na teoria. Na prática, o passaporte da vacina serviu como uma forma política de evitar que pessoas do sul global circulassem pela Europa ou adentrassem o território europeu, mesmo essas pessoas estando vacinadas, porque as vacinas delas não eram reconhecidas pelos países europeus. Ou seja, você pode receber a mesma Pfizer aqui, que é produzida na Alemanha, mas a Pfizer aplicada por um brasileiro, segundo os europeus, não seria tão eficiente, né? Então, a questão do carnaval é bastante interessante, porque o argumento é que nós vamos suspender o carnaval, né, o carnaval de rua, né, vamos permitir o carnaval dentro de festas, lugares fechados, reclusos, escuros, que nós sabemos o que acontece dentro do carnaval, e não precisamos falar aqui nesse programa, não é mesmo? Sob a égide... Temos crianças assistindo. Sob a égide de um discurso que tem como controlar, né? Vai se exigir o comprovante de vacina, todo mundo vai estar vacinado, e por as pessoas estarem vacinadas, né, existe um controle nesse caso. A Omicron, ou a Delta, que é a mais terrível, né, na minha opinião, sommelier de vírus, peguei as duas, seria mais fácil de combater. Seria mais fácil de combater. Mas nós sabemos que você pode estar vacinado, você vai continuar transmitindo, e quando você sair de lá, né, nesses eventos, você pode transmitir para outras pessoas que não estão vacinadas da mesma forma. Você está protegendo as pessoas que estão resguardadas naquele lugar, em tese, mas quando essas pessoas saírem, elas podem passar para outras pessoas, seja no transporte público, seja no trabalho, se elas não fizerem home office, né, seja para suas famílias. Então, eu não entendo por que você suspende o carnaval de rua e não suspende o carnaval para a classe média alta, nesses lugares fechados, né? Honestamente, gente, eu já fui num jogo de futebol ano passado. É muita ingenuidade você acreditar que 40 mil pessoas, 50, 60 mil pessoas vão ter, sim, suas credenciais analisadas se elas se vacinaram, né? Por, sei lá, 50 trabalhadores. Cada pessoa vai olhar 1000 comprovantes de vacina e vão atestar que aquelas pessoas estão realmente vacinadas. Então, a questão é, o que está por trás desse discurso, né? Um aprofundamento da privatização do carnaval de rua, a extinção do carnaval de rua, um golpe conservador, o quê, né? Porque conservador normalmente não gosta de coisas expostas, mas, né, nós sabemos como o discurso conservador funciona na prática. Ponte aérea Brasil-Portugal. Eu estou aqui refletindo como é que pode uma festa secular que, em tese, veio de Angola e se fez esses modelos atuais que tem no Brasil em madeira e transportada com os escravos e com os portugueses do Brasil, agora está sendo achincalhada, seria a palavra, tolhida do direito de se expressar. Porque não é uma festa de classe baixa, é uma festa popular, é uma festa que congrega de classe alta, classe média. Sapucaí é caríssimo, um lugar na Sapucaí de poder assistir a festa da passagem das escolas de samba, o desfile. E desde o governo Crivella no Rio de Janeiro, já havia essa tentativa de limitar aos poucos e batendo de lado, né, na festa, uma forma que começasse a limitar e minguar, acabar com essa festa. Muitos blocos tiveram proibição de circular em algumas ruas e, enfim, agora esse golpe da vacina que
não consigo entender o porquê, se é conservador, se é sanitarista, se é pentecostal, porque catolicismo, enfim, tem uma veia católica nessas festas, né? E ligada a essa cultura também africana, enfim, eu não consigo. Então, justificativa plausível para essa proibição toda. E não é só no Rio, não é só em Salvador, é em todo o país, sabe? É complicado. Para mim é simplesmente cálculo eleitoral. Se não tivéssemos ano eleitoral, talvez as medidas tomadas fossem diferentes. Mas acho que está todo mundo vendo como o Bolsonaro tem sofrido críticas devido ao combate à pandemia, embora ele tente combater a retórica com a ideia que o STF impediu que o governo federal centralizasse o combate à pandemia e delegar todo o caos sanitário do Brasil a governos estaduais e municipais. Eu acho que os políticos brasileiros estão bem ligados nas consequências da pandemia na popularidade dele. Então acho que está todo mundo bem precavido para não sofrer isso nas eleições do final do ano. Eu, sinceramente, não consigo acreditar nessa questão de elitização do carnaval a longo prazo. Eu acho que tem mais a ver com esse cálculo aí que eles fazem. Você fala num cálculo mais pragmático, então, dos dirigentes. Sim. Eu imagino que eles estão precavidos porque ninguém quer perder popularidade em ano eleitoral. E a gente sabe que mesmo uma medida tomada por um governo municipal acaba afetando uma eleição posterior de um partido ligado àquele representante. Eu não acredito numa gourmetização do carnaval brasileiro. Até porque, digamos que todas as classes gostam muito da festa do jeito que é, né? Então, eu acredito que, né, o correto seria, se não tem carnaval para um, não tem carnaval para nenhum. Então, é o que eu acredito. Mas, dentro da lógica, tão debatida a questão da função do Estado nos últimos tempos, né, esse debate sobre direitos de liberdade, que inclusive na semana passada foi bem polêmica, né? Se pensar hoje na polêmica do Flow, eu acho que é o cálculo mais pragmático do lado deles. Mas o meu grande ponto é que tá errado, né? Se o pobre não pode curtir o carnaval, por que os outros poderiam? Em ambientes privados que sabemos como é a fiscalização no país. Eu tenho um ponto. Diga. Eu tenho um ponto. Então, né, no Rio de Janeiro, a gente tem também, de certa forma, uma perspectiva, né? Eu e você, Marcos, somos do Rio de Janeiro. Só que, por exemplo, carnavais muito tradicionais do Brasil, hoje em dia, já estão praticamente totalmente privatizados. Carnaval de Ouro Preto, basicamente, é um carnaval comemorado dentro das repúblicas. Você compra um pacote para ir para lá. Você pode até ir, mas você vai assistir um carnaval bem abaixo do que você pagaria se você pagasse um pacote de festas, por exemplo. Ou seja, a sua experiência em Ouro Preto, ou a sua experiência em Salvador, né, seria bem maior se você entrasse, né, nessa vibe da privatização, não é mesmo? Então, eu vejo de uma maneira um pouco diferente de você, embora eu concorde que o ano eleitoral também é muito importante, né? É um fator pragmático que faz com que os políticos tomem essa decisão mais conservadora. Tem acontecido no Brasil, nos últimos anos, sim, um processo de privatização do carnaval. Né? A própria ideia do Estado, da polícia tendo que proteger os foliões, que acabam, eventualmente, né, poluindo, destruindo a cidade, né, sejam algumas ações ilegais ou não tão legais, vamos botar assim, né, entre aspas, né, faz com que algumas pessoas detestem e outras amem o carnaval. E é isso que movimenta dinheiro no carnaval. Quem detesta vai para o interior, quem ama sai do interior e vem para cá, mas as pessoas antigamente comemoravam esse carnaval na rua. Existe, assim, um processo de privatização do carnaval no sentido de muitas pessoas preferirem e pagarem para terem festas fechadas. Até mesmo festas fechadas dentro da rua. Existem essas divisões, que não são mais as festas que caminham pelas ruas, né? Aquele trio elétrico, né? Elas agora são festas fixas, com ruas fechadas. Então, acredito sim no movimento
de privatização do carnaval, essa ideia de controlar a festa, de evitar que as pessoas poluam as ruas, né? A questão da segurança pública, que é uma coisa muito debatida durante o carnaval, a questão da poluição da cidade. Então, eu acredito sim que a gente está vivendo um processo engatinhando, e talvez a Covid, né, tenha sido, né, o argumento sobre a Covid, melhor dizendo, tenha sido uma propulsão muito forte para implantar um modelo que talvez seja seguido nos próximos anos. Você pode ter sim um carnaval de rua, mas vai ser um carnaval de rua bem minguado comparado a, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Fato é que acabou congregando todos os elementos e culminou nesse processo de limitação, né? Seja religioso, seja político, seja econômico, seja sanitarista. Tá proibido. Tá proibido, tá cancelado. Falavam que Salvador ia colocar esse carnaval em junho, mas eu não li mais notícia acerca disso. Enfim, mais um ano sem a festa mais emblemática do Brasil. Eu só não sei, eu só fico na dúvida essa questão de privatização e tudo mais que o Matheus citou. É porque eu acho que o Estado brasileiro passa por tantas debilidades que eu acho que é difícil saber o que é projeto e o que é simplesmente consequência do sucateamento das estruturas públicas. Tipo, o sucateamento das estruturas públicas, dentro da nossa visão, claro que tem um projeto ali, mas as consequências não me parece que são sempre pensadas. Muitas das vezes as consequências simplesmente acontecem, né? A incapacidade é tanto de alguns governantes que começa a pipocar consequências, né? Quanto mais em um quadro de pandemia. Quando a bola cai em jogo, é difícil segurar, sabe? É fácil dar algum caminho para ela, algum norte, tentar controlar, mas o ciclo começou a rodar e, enfim, só bloqueando, só limitando, só cancelando. O que se faz? É porque eu penso muito nisso que você falou, Marcos, e eu concordo com você de certa forma. Todavia, nós estamos vivendo no Brasil um processo. O Brasil sempre foi um país conservador, não existe dúvida sobre isso, né? Mas a gente está vivendo um momento de aprofundamento de uma polarização política, e de certa forma bastante agressiva, de certos grupos, sabe? E eu não sei até que ponto a gente está voltando a alguns pensamentos que eram comuns nós ouvirmos na década de 70, 80. Né? Hoje em dia, o carnaval ele tem um outro modelo do que tinha antigamente. Você tem uma... abre bem aspas, tá bom, pessoal? Né? Uma maior liberdade, por exemplo, sexual no Brasil em 2020 do que você tinha nos anos 80. Eu não sei a que ponto os grupos algumas pessoas conservadoras, né, observam no carnaval essa mudança do carnaval como uma festa às vezes mais LGBT, uma festa mais progressista, né, essa facilidade de pessoas mais pobres de alguns lugares do Brasil poderem ir para os grandes centros, porque agora tem facilidade de transporte. Por pior que seja, ainda tem mais facilidade. Antigamente, esses carnavais ficavam resguardados a áreas regionais, aos próprios bairros, né, dessas pessoas. Eu não sei até que ponto isso também, hoje em dia, está sendo levantado em pauta. Esse grande movimento pentecostal, aí de novo falando de pentecostal, de novo falando de religião, porque isso tem uma conexão, de certa forma, né? Até que ponto isso também não é uma forma de controle, sabe? A gente vive uma era, essa era neoliberal, uma era muito mais de controle. É uma era que te permite você se expandir em certas coisas, mas dentro de uma ótica de controle. Desde que você possa pagar, você vai poder se expressar, você vai poder ter acesso a tais coisas, a tais lugares, mas você precisa pagar. Né? Você tem ao meu ver, esse sucateamento do Estado é um projeto. É um projeto, o enfraquecimento do Estado, a debilitação do Estado brasileiro é um projeto político. E, obviamente, isso debanda para o circo, né? Agora a gente está vivendo uma questão no Brasil que até o pão está faltando. Óbvio que o circo também vai ser cancelado. Você não precisa mais de pão e circo no Brasil. As pessoas acreditavam que o brasileiro precisava do churrasquinho, da cerveja no final de semana, que a passividade do brasileiro adivinha disso, né? Uma ideia até um pouco conservadora, ao meu ver,
A questão no Brasil é um pouco mais complexa. Então, se não tem pão, não precisa ter circo. Eu acho que já que a gente tocou em questão de sucateamento, acho que é bom a gente deixar claro que quando se fala em projeto, não é que quem tem dinheiro, quem está no poder, pensa, o pobre não precisa disso, não precisa daquilo. É mais uma questão ideológica que faz com que o projeto que eles adotem acabe resultando no sucateamento, né? É aquela velha questão das crenças do liberalismo. Não necessariamente é uma crença que todas as pessoas liberais que estão no governo pensam em detonar a vida do pobre, mas as crenças que eles têm para a economia acabam se refletindo no sucateamento do Estado e a consequente piora do padrão de vida da população brasileira. Só para deixar claro. Porque senão sempre fica aquela sensação que todo empresariado é ruim, quando não necessariamente o é, e que todo político também ali tem pacto com Satanás, quando não necessariamente. Alguns têm, outros... Mas, Marcos, tem liberais por aí, né? Não vamos dizer o nome desse liberal, que achava que acabar com a meia entrada nos museus e nos estabelecimentos públicos de São Paulo, né, e privados também, faria com que empregados domésticos começassem a frequentar esses lugares, né? Vamos tirar a meia entrada, e aí o preço da entrada normal vai cair, porque o empresário vai tomar essa decisão de bom grado e vontade própria, e as empregadas domésticas vão começar a visitar esses lugares, assim, vai baixar uns R$5, R$10. Tem liberal também que acredita que é muito bem intencionado, mas o inferno tá cheio de gente bem intencionada, não é mesmo? Se é que existe o inferno, mas tudo bem. Claro que existe. Você vive nele, poxa. Vamos ter que cortar essa parte. Ou não. Mas é isso aí, cara. É difícil, é uma situação que você não sabe exatamente o que está acontecendo. As pessoas falam e existem muitos interesses por trás aí das atitudes que são tomadas por quem está no poder. E a população fica perdida. E acho que um ponto muito importante que a gente tem que citar é não condenar as pessoas que vão pular carnaval. Tipo, algumas, tudo bem, até concordo que de repente se vale a pena olhar com mais atenção. Mas o trabalhador brasileiro que está enfurnado num busão lotado, num metrô lotado, não entra na minha cabeça você tacar pedra nesse cidadão, porque ele passa a semana inteira sobre essas condições, aí ele vai achar que justamente no momento que ele vai se divertir, que ele vai ser contaminado pela Covid. Nos outros dias, não, né? Inclusive, tivemos aí declaração que é muito mais fácil ser contaminado no transporte público do que pulando carnaval em ambientes privados. Comitê Científico do Rio, 50% de chance maior. E, inclusive, a gente vai botar o link de cada coisa que a gente está falando aqui, porque a gente não faz fake news, aqui não é achismo, aqui não é... Opa, não vamos dizer o nome desses canais, né, aqui no YouTube, a gente vai botar o link de tudo que a gente está falando aqui, pontinho com pontinho. Porque senão fica um ambiente onde o pobre que vai pular carnaval beber sua cervejinha, né, suada, inclusive, porque com certeza em muitos casos teremos pessoas que vão passar aperto em outros momentos do mês para tomar sua cervejinha no feriadão, né? Um dos poucos momentos que tem para se divertir em família ou, enfim, em ambientes não familiares. O ideal é não tacar pedra nessas pessoas, né? Acho que sempre fica a sensação que quem deveria receber as pedradas vai passar isento e são justamente os responsáveis por toda essa bagunça que vivemos. Exato, né? Porque o vírus não veio o vírus veio da classe média alta que estava viajando lá no exterior durante a época de pandemia, né? E não pensou muito. E trouxe pra cá, mas tudo bem. Viajando na China, que é pertinho, ali do lado. Na China não sei se tanto, né? Mas acho que quando a onda brasileira chegou, tinha muita gente que estava ali naquela região ali da Europa. E aquela onda, quando foi epicentro ali na Itália, França. Feriado ou ponto facultativo? Depende da cidade.
Mas eu tenho muita dificuldade em ver determinadas camadas do operariado levando de boa a trabalhar no carnaval, né? A galera do comércio com certeza vai fazer pressão para ser feriado, né? Os trabalhadores, no caso. Porque os patrões trabalhadores. estão muito felizes. Estão muito felizes. Depende. Também porque o patrão abrir o comércio sem ter para quem vender não é algo muito bom para ele. É prejuízo Verdade, também. Vender cerveja, camisinha pra quem? De fato. É um bom argumento. Eu fiquei com a sensação de um menininho que tava no vestiário hoje, quando eu saía do meu treino de Krav Maga. Ele virou e falou pra mim assim, Krav Maga? Eu falei, aham. Que dia você faz? Eu faço segunda e quarta. Ah, você é brasileiro. Aham. Você vai pro Brasil fazer pular carnaval? Eu falei, não vai ter carnaval. Como assim não vai ter carnaval? Com a carinha de surpresa. Fica a sensação para esse ano. Como assim não vai ter carnaval Você no deveria Brasil? responder para ele que 365 dias do ano tem carnaval no Brasil, mas apenas quem está no poder é que furunfa com as pessoas pobres. De fato. De fato. Carnaval eterno. Tem que rir. Não é possível. Meu Deus. Mas esperamos ter contribuído com o debate político quanto ao carnaval nessa terra amada brasileira, né? E não se esqueça, né? Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, de compartilhar e acionar as notificações, o sininho aqui do YouTube. E foi um prazer conversar com meus amados amigos, meus companheiros de jornada Sérgio e Matheus. E esperamos você aqui conosco no próximo episódio, na nossa próxima conversa. Valeu, Matheus. Valeu, Sérgio. Valeu, Marcão. Valeu, Matheus. Valeu, Marcão. Valeu, Sérgio. E viva o MS, pessoal. Não é sarcasmo. Próximo ano faremos o programa Vestido a Caráter. Fica aí a promessa. Eu vou ficar de Zé Gotinha. Tá. Ai,